Olá, meu nome é Renato Almeida e eu estou, através desse vídeo, iniciando uma série no qual eu estou chamando de O Gestor e a Tecnologia. Eu pretendo, através dessa série, abordar questões importantes para você, líder, no uso das tecnologias. Eu quero falar sobre questões que estão relacionadas ao Covid-19, mas eu quero ser um pouquinho mais específico, falando também sobre o gestor utilizando aprendizado de máquina, o tal do machine learning, usando IoTs, internet das coisas, usando inteligência artificial. Muita gente fala de inteligência artificial e muitas vezes o gestor pode ficar um pouquinho perdido sobre como traduzir isso para a sua realidade. Eu também quero trazer aqui questões que diferem opiniões, como por exemplo o gestor comercial, que muitas vezes pensa um pouquinho diferente do gestor técnico. Um com foco mais na questão de viabilizar uma venda e o outro na questão de realmente viabilizar a execução daquilo que foi vendido ou que pode ser vendido. Eu quero trazer essas questões aqui que trazem desafios para o gestor. Hoje, através desse vídeo, eu começo a falar sobre home office. Então eu vou dar destaque aqui para essa questão, falando sobre a liderança e o uso da tecnologia. Eu quero abordar aqui dois destaques. Primeiro destaque, o resultado da equipe e segundo, a atenção da equipe. Vamos falar sobre esses dois destaques em relação aos desafios que o gestor tem quando ele está liderando uma equipe à distância, através do home office. Vamos lá, falando sobre a questão do resultado. A pergunta que eu faço aqui para você, gestor, é: qual o resultado que a sua equipe precisa entregar para a empresa ou para o seu hospital nesse momento de pandemia, à distância, trabalhando de casa? Então, esse vídeo ele trata um pouquinho da resposta para essa pergunta. E dentro disso, eu quero falar aqui sobre gerenciar entregas, resultados. Uma mudança significativa para os líderes nessa condição de pandemia, ou mesmo depois, liderando uma equipe à distância, é a questão da entrega. Muda um pouquinho o foco. O gestor, ele não mais gerencia o que a sua equipe está fazendo, mas sim ele gerencia o que a sua equipe está entregando. Acabou aquela condição do gestor ficar olhando para o que os colaboradores estão fazendo, a hora que eles entram, a hora que eles saem, e sim um foco específico, objetivo nas entregas. Então, a questão aqui passa a ser resultado. O gestor ele só gerencia resultados, principalmente com a equipe à distância. Políticas e procedimentos. Desenho aqui do fluxo. É importante que você, gestor, passe para a sua equipe quais são as políticas e quais os procedimentos para trabalhar em casa, para trabalhar em home office. É importante que os colaboradores saibam como eles devem trabalhar. É importante que a empresa tenha já feito a alteração no contrato dos colaboradores. A CLT ela considera o home office como uma modalidade legal de trabalho. É importante que as regras estejam bem claras. E aí, quando nós falamos de transparência, isso vai ajudar bastante para você cobrar resultado. Porque, lembrando, o teu foco agora passa a ser resultado, não mais rotina de trabalho. Segundo ponto aqui, sobre a atenção. Eu venho observando e conversando com alguns empresários, principalmente de pequenas e médias empresas, e um grande desafio é obter a atenção da sua equipe. Existe uma questão hoje, existe uma concorrência de atenção quando você trabalha em casa. O indivíduo, quando ele está participando de uma reunião em que o seu microfone está desabilitado, em que a sua câmera está desabilitada, existe uma possibilidade dele estar olhando para outras coisas, prestando atenção em outras coisas, olhando para o WhatsApp,
olhando para o Facebook, para o Instagram, conversando com uma outra pessoa, enfim, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no que você está falando. Então, esse é um tema essa é uma situação abordada aqui nessa nossa conversa. Isso tem tudo a ver com infraestrutura, com meio ambiente. Essa imagem aqui, por exemplo, eu coloquei um indivíduo num puff, com o notebook no colo. Será que essa é uma condição adequada de home office? Será que aqui o colaborador consegue entregar o resultado que ele precisa? Num puff que pode gerar um certo desconforto, dores nas costas, que pode começar a esquentar nas pernas, e isso vai gerar um grande desconforto. Onde que esse puff fica localizado? Na sala? Onde tem outras pessoas conversando? Onde tem televisão ligada? Então, por isso que é importante que as regras estejam bem claras. Eu sei que existe um desafio de infraestrutura. Eu li recentemente um e-book do Board of Innovation, onde ele fala sobre a economia no momento da pandemia e o pós-pandemia. E ele destaca essa questão importante do equilíbrio entre as necessidades pessoais e profissionais no home office. E muitas vezes as pessoas moram em lugares pequenos, apartamentos pequenos. Então é importante que se tenha uma condição mínima de trabalho para que ela possa dar a atenção devida a você numa reunião virtual, desenvolvendo algum trabalho, para que o resultado seja o resultado esperado por você e pela sua empresa. A questão da internet em casa. O maior desafio hoje é uma reunião virtual em que a conexão não caia de alguém, em que você tenha condições de ouvir a pessoa do outro lado bem, porque nem todo mundo tem um pacote caro de internet. É comum, nesse período de pandemia, que a internet fique lenta, mesmo com um bom pacote de internet, porque você tem um monte de gente consumindo internet. Então, eu dei uma dica num vídeo anterior, onde eu falei sobre o papel do gestor em meio à pandemia, e eu destaco a importância de você, gestor, desenvolver reuniões rápidas e objetivas. Reunião não pode ter mais do que 45 minutos. O ideal é 30, 45 minutos. É melhor que você faça várias reuniões com um período curto do que uma reunião só, grande, longa, cansativa. Você não vai ter a atenção do seu colaborador e, pior, ele não vai entregar o resultado que ele precisa entregar. Eu quero já aqui, caminhando para o final, falando sobre tendência, destacar o 5G, o polêmico 5G. Essa tecnologia, ela vai revolucionar muita coisa. E ela está chegando aí. É importante que você, líder, gestor, consiga trabalhar bem em home office. Consiga liderar pessoas à distância. Porque certamente surgirão novas ferramentas. E o que vai diferenciar você, líder, é a capacidade de liderar, de extrair o resultado necessário com pessoas à distância. Eu quero falar para você, se você quer se conectar comigo, quer tirar alguma dúvida, acesse o meu canal no YouTube, Renato Almeida AI, ou no Instagram, renato.almeida.ai. Você vai conseguir falar comigo, vai poder assistir outros vídeos. Ou você pode também acessar o meu site www.ainovation.com.br. Lembrando que a Innovation se escreve com 2 N's. Lá você também tem um pouco de informação. Você pode me mandar um e-mail, também é uma forma rápida de você se comunicar comigo, através do meu e-mail, renato@ainovation.com.br. Lembrando, mais uma vez falando, a Innovation com 2 N's. Eu quero agradecer a você que está me acompanhando até aqui, deixar o meu like para você e te convidar para assistir outros vídeos. Muito obrigado!